Então, muito bem, nós estamos agora na segunda parte da ressurreição de Lázaro. Hoje nós estudamos capítulo 11, versículos de 1 a 16. Hoje nós vamos trabalhar capítulo 11, versículos de 17 a 27. Então, nós vamos continuar ainda procurando entender a ressurreição de Lázaro. Porque é através da ressurreição de Lázaro que a gente vai conseguir mergulhar fundo na ressurreição do Cristo, que antecede, né? Essa passagem antecede a ressurreição de Jesus de Nazaré e o tempo pascal, que vimos nas aulas, né? Que no período pascal, Jesus vai aparecer para os discípulos ressuscitado. E aí a gente precisa entender. Quando a gente entende a ressurreição de Lázaro, que se dá no túmulo, a gente vai entender também o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. O conceito de ressurreição que é muito mais amplo do que a gente imagina. Então vamos lá. Então, continuando o nosso texto do Evangelho, sempre seguindo aqui a Bíblia Pastoral, e vamos entrar no capítulo 11, versículo 17 e 18. Vamos já entrar nesses dois versículos. E diz assim: Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Né? Coisa assim que andar a pé, meia horinha a pé, a gente chega lá. O que isso significa? Então, uns 3 quilômetros apenas. Será que os discípulos estavam com medo? Lembra lá que na nossa reunião anterior, os discípulos falaram: mas o Senhor vai para a Judéia? De novo? Queriam apedrejar o Senhor? E ele foi. Né? Então, a pergunta é, será que os discípulos estavam com medo? Ao chegar, Jesus se encontrou, né, já há 4 dias, Lázaro já estava há 4 dias no sepulcro. Aqui é muito importante considerar que a partir do 3º dia, o corpo entra em decomposição. Então ele chegou no 4º dia. Só que no 3º dia, o corpo começa a entrar em decomposição, apagando os traços do defunto. Começa já a ter a transformação do corpo. Os traços do defunto, a perda d'água, a secura, já vai definhando. O sepulcro significa ausência de vida. Vamos guardar essa ideia. O sepulcro significa a ausência de vida. Ponto. Por isso, Jesus o fará sair dele. Jesus fará Lázaro sair desse sepulcro. Antes de Jesus, o sepulcro fora a única certeza do destino da humanidade. E a gente já ouviu muito isso, né? Como se a morte vencesse a vida. A única certeza, e a gente escuta isso, as pessoas falando, qual é a única certeza da vida? A morte. Só tem uma certeza na vida, que eu vou morrer. A gente escuta muito isso. Olha que interessante. Isso vem desde Israel. Isso não é uma coisa
de agora. Mas veja como perdura essa mentalidade. Ainda ela está presente na cabeça de muita gente. A única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Como se a morte vencesse a vida. Muito bem. Então, a gente ouve muito isso. A única certeza da vida é a morte. Fecha aspas, né? Mas agora é diferente. Agora é bem diferente. A vida vence a morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos não sabem disso. Não sabem. Nem as irmãs de Lázaro, nem os discípulos sabem disso. Eles estão preocupados com isso. Eles acreditam ainda na morte. Olham para o sepulcro. Não olham para a vida. Muito bem. Então vamos lá. João 11:19. Fala assim. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria. É muito importante prestar atenção aqui, ó. Muitos judeus, olha o que João está falando. Muitos judeus tinham ido na casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Olha que interessante o que João está falando. Já vimos que os 3 irmãos representam as comunidades cristãs fundadas por Jesus em Betânia. Já sabemos disso. No versículo 19, João nos revela o rastro disso, daquilo que aconteceu na comunidade de Lázaro. Diz assim: e muitos judeus do regime tinham ido ver Marta e Maria. E muitos judeus do regime tinham ido ver Marta e Maria para dar-lhe os pêsames pelo irmão. Esses pertenciam à ordem inimiga de Jesus. Ó, perto da Judéia, Jerusalém e Judéia, ó. A dos que queriam matá-lo, apedrejá-lo. Então, estes judeus, esse grupo de judeus, foram visitar Marta e Maria. São esses mesmos judeus que queriam apedrejar Jesus. Olha que interessante. Então, 3 quilômetros de Jerusalém, gente, é um passo. É daqui a ali. Eles não têm o consolo necessário para as irmãs. Eles não têm. Só Jesus pode dar o verdadeiro consolo. O Consolador prometido, né? Que é a vida de volta a Lázaro. Só Jesus pode dar a vida de volta. Os outros não. Não podem dar isso. Só Jesus pode. Então, vejam o que João nos revela. Está lá no Evangelho 11:20. Então, vamos lá no versículo 11:20. Presta atenção no que João vai falar para a gente. Quando Marta ouviu Jesus que estava chegando, foi ao encontro dele. Marta ouviu que Jesus estava chegando. Lembra que Jesus foi para ver o Lázaro, não para vê-las. Mas Marta ouviu que Jesus estava chegando e foi ao encontro dele. Foi ela que foi, não foi Jesus. Marta que foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha que sacada interessante, que mistério que João está nos revelando. Marta estava sentada, paralisada em casa, depois da morte do irmão.
Meu Deus, o que isso significa? A comunidade de Lázaro morreu. A comunidade de Marta vai ao encontro de Jesus. A comunidade de Maria se sentou, está paralisada. A morte do seu irmão Lázaro significou o fim da sua vida. Uma comunidade em inatividade, sem ação, sem ânimo, sem fogo, sem alegria, definhando, fria. Num ambiente de dor, sofrendo pela dor, adoecida. Ela se misturou com aqueles que não têm fé em Jesus. Importante entender isso. Então, a morte de Lázaro afetou Maria. A comunidade de Lázaro afetou a comunidade de Maria. A comunidade de Lázaro morreu. A comunidade de Maria adoeceu, paralisou. A comunidade está adoecida, definhando, sem expectativa, né? Sem festa, sem alegria. Maria vai ao encontro, Marta vai ao encontro de Jesus. Diríamos, na gíria de hoje, né? Se hoje a gente fosse escrever o Evangelho, a gente diria que Marta e Jesus tiveram uma DR, né? A DR de casal, de comunidade, né? Aquelas brigas das pastorais que a gente faz com o padre, né? Então, as discussões de relacionamento. Vamos colocar, né? Ou com o padre ou com o diácono, né? O diácono Alessandro. Quando não tem o padre, tem o diácono Alessandro. Coitadinhos, né? Eles que acabam ouvindo as lamentações, as DRs. Então, o Evangelho 11:21 vai trazer o seguinte. Então Marta disse a Jesus, Senhor, eu estou falando bonzinho aqui, né? Estou falando na calma. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Será que foi assim que Marta falou? É claro que não. Marta deve ter gritado com Jesus. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aquelas coisas bem tranquilas, né? Que alguns homens e algumas mulheres fazem, né? Quando estão meio intempestivos, estão com um pouquinho de raiva, né? Estão magoados, né? Isso não é um atributo só feminino, não. Isso é um atributo masculino também. Não um atributo, mas vamos dizer, uma atitude. Uma atitude masculina e uma atitude feminina. Aí a gente arranca o masculino e feminino, vamos colocar a atitude humana. Fica muito mais completo, né? Então é do ser humano fazer isso. Às vezes brigar, às vezes agitado, indignado, revoltado. Né? Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A sua presença poderia ter evitado a dor da morte. Onde Jesus está, reina a vida. O meu irmão morreu devido à sua ausência. Olha, seria a mesma coisa, a sua falta de cuidado. Você não veio aqui, você não cuidou dele. Como se fosse uma babá, né? Jesus não veio para ser babá de ninguém, né? Vamos ser francos. Tome a sua cama e levante e ande. Marta não entendeu isso. Marta ainda não sabe o que é o amor de Jesus. Interessante a gente pensar nisso, né? Marta ainda não entendeu o que é o amor de Jesus. Então vamos lá no Evangelho, no
11:5, por exemplo, voltar um pouquinho, que fala assim: Jesus amava, olha o que João falou, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Por isso que João reforçou essa ideia lá no capítulo 5, para a gente não esquecer que Jesus amava, apesar de tudo que aconteceu lá na frente, né? Tudo que aconteceu lá no futuro, o João está revelando que Jesus os amava profundamente. É como aquele pai, aquela mãe que ama muito o seu filho e o seu filho sai para o mundo. A gente viu isso no filho pródigo, né? O pai não deixa de amar o seu filho. Jesus não deixou de amar Lázaro, nem Marta, nem Maria. Mas eles escorregaram, né? Deram uma pisada na bola. Né? E por isso ficaram doentes e morreram. Ficaram adoecidos. E adoecidos a gente pode pensar de várias formas. Isso significa que o vínculo profundo, que Jesus tem um vínculo profundo com a sua comunidade, nesse versículo. Ele amava, né, Marta, Maria, Marta e Lázaro. Significa o vínculo de amor. Mas agora ela vai descobrir isso. Nessa DR, ela vai descobrir isso. Muita gente não sabe, mas esta situação é também um deserto. Essa indignação, essa secura, esse vazio, esse desespero, essa solidão. Teresa de Ávila chamou de secura da alma. São João da Cruz chama de noite escura da alma. A Edvani gosta da Teresa de Ávila, né? Então ela vai entender muito bem isso. A secura da alma. São João da Cruz vai falar da noite escura da alma. Então Marta sente esse vazio, a falta da presença de Deus, a falta de entusiasmo na vida de fé. O cardeal Tolentino fala muito isso, né? Um grande cardeal, poeta, que fala sobre espiritualidade. Ele trabalha muito essa questão da falta da presença de Deus, a falta de entusiasmo da fé, da vida de fé. Então, no deserto da morte do irmão, da paralisia da irmã Marta, Maria, aquela que que havia escolhido a melhor parte, Maria é aquela que escolheu a melhor parte, também é aquela que também sente a secura, aquela que senta e fica paralisada. Uma grande lição isso. Não é porque você escolhe a melhor parte, não é porque você é um catequista, não é porque você resolve fazer o crisma, não é porque você resolve ser religiosa ou religioso, não é porque você resolve ser diácono ou padre, que você não vai sentar em algum momento na cadeira e ficar paralisado, que você não vai sentir a secura da alma. Você vai. Em algum momento você pode sentir isso. Né? E Marta, que escolheu a melhor parte, passou por isso. Mas aí o que acontece? Ela vai ao encontro do Senhor. Marta foi dura com Jesus. Foi dura. Se o Senhor não tivesse se ausentado, meu irmão não teria morrido. Meu irmão estaria vivo, como nos ensinou Dom Luciano Mendes de Almeida, como nos ensinou Frei Carlos Josafá, né? Na docilidade do espírito, né? Um coração que transforma, né? Um amor que desarma.
Jesus não revidou. Ele acolheu a dor de Marta e o sofrimento de Marta. O que Marta fala para o nosso Senhor? João 11, 22. Mas ainda agora eu sei. Tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Temos aqui um detalhe muito importante. Muito importante. Marta não vê Jesus como Tomé irá vê-lo na ressurreição. Como é que Tomé vê Jesus na ressurreição? Meu Senhor e meu Deus. Marta não vê assim. É diferente. Marta está um passo atrás. Marta, comunidade, ainda vê Jesus como um intermediário entre o ser humano e Deus. Marta não vê Jesus como Deus. Marta vê Jesus como um intermediário entre o humano e Deus. A dúvida de Marta é a mesma de Filipe. O que o Filipe fala para Jesus? Mestre, mostra-nos o Pai. Intermediário, tá vendo? E o que Jesus fala? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então vamos no versículo 23, 25. Capítulo 11 ainda. Então Jesus disse assim para ela: seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E a gente falou que é o último dia, né? Mas esse último dia está na cabeça de quem? Está na cabeça dos judeus. Não é o mesmo último dia dos cristãos. É diferente. O último dia aqui é da tradição judaica. O último dia que Jesus está falando é da tradição cristã, que vamos entender, que é o sexto, né? Que a gente já viu isso na aula anterior. Marta está pensando no fim dos tempos dos judeus, não no último dia de Jesus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, não tem morte. Só existe vida. Lindo isso, né? A passagem da morte à vida definitiva verifica-se quando se escuta Jesus, ou seja, quando se lhe dá adesão à sua palavra. Coisa que ela não fez ainda. E nem os discípulos não fizeram isso ainda. É então que se recebe o Espírito vida. Jesus é a ressurreição por ser o doador do Espírito. E soprou sobre eles o Espírito. Espírito de quem, gente? Espírito do Cristo. Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, disse Paulo. Morre quem morreu, quem ressuscitou, ressuscitou em Cristo. Ponto final. Então, ó, João 11, 26. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre.
Você acredita nisso? Perguntou para Marta. A morte física não tem para o discípulo a realidade de morte. Não tem. Existe morte física? Existe. Mas a realidade de morte não está aí. Só vida. Então, o homem acabado, segundo o projeto de Deus, não morre. Jesus é o homem acabado na cruz. Esse é o último dia. Tudo está consumado. O verdadeiro homem que ele nos convida a ser. Marta não sabia que para Jesus o último dia é o da sua morte, de cruz, morte de cruz, né? Quando ficará terminado, né? Findado o sinal da criação do homem. O sinal da criação do homem termina em Jesus Cristo. E começa na sua ressurreição um homem novo. Esta é a fé que Jesus espera de Marta, que ela não entende. E nem os discípulos conseguem entender isso. E aí Jesus fala, crês nisso? Ao perguntar isso, Jesus está afirmando que não basta ser discípulo às antigas crenças judaicas. Tem que mudar a visão. E para o outro lado da margem. Né? Mário Quintana foi genial, né? Na sua poesia, quando ele diz, eles passarão e eu passarinho. Bonitinho isso. A comunidade de Jesus é a comunidade dos que já possuem a vida definitiva. São os ressuscitados da morte. Pois a morte física, que cada um de nós há de passar, não será interrupção de vida. Nunca. Não é interrupção de vida, é continuidade. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha, eu vos enviarei um Consolador. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Quando um ou dois estiverem reunidos, em meu nome, lá eu estarei. Tá claro. Mais claro que isso, que é ressurreição. O que mais que o pessoal quer? Não entendeu ainda o que é ressurreição? Então vamos lá. 11:27. Ela respondeu, sim, Senhor, eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Olha, interessante essa afirmação dela. Para quem recebeu o Espírito de Deus, não existe a interrupção da vida. A morte é apenas necessidade física. A fé nos revela e nos vincula com a vida. A morte e ressurreição de Jesus, né? Então a fé nos revela e nos vincula com a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, quando a gente fala de fé, a gente não pode esquecer dessa tríade, né? Vida, morte e ressurreição. Vida, morte e ressurreição. Não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Essa é a nossa segunda parte.
Depois eu mando a terceira, para não cansar vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terceira parte, mais tarde eu passo para vocês.